Começamos então aqui, bom dia para todos, né? Estamos novamente nesse momento para fazer a nossa leitura diária, né? Do livro que foi escolhido para a gente fazer algumas discussões, algumas análises. O livro é Cuidar até o Fim, de Ana Cláudia Arantes. Esse livro ele é interessante que ele nos ajuda a cuidar daqueles que estão passando por momentos de dificuldades, logo no final, né, quando está próximo do fim, e é muito interessante. Estamos na leitura na página 163. O poder do conhecimento. Quando quem amamos está em sofrimento, alimentamos a ilusão de poder trocar de lugar com essa pessoa. Se um familiar nosso está fazendo quimioterapia, um tratamento que pode ser muito agressivo, muitas vezes temos vontade de dizer: tire o dia de folga hoje, eu faço a quimio para você. Deixe que eu vomito por você. Sinto a sua fadiga, abraço a sua dor. Bem que queríamos, mas não é possível ocupar este lugar. Entretanto, a dor que sentimos, cuidando de alguém que está neste momento, pode ser tão ou mais intensa do que o processo que o próprio paciente vive. O paciente passa por isso integralmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, sem pausa ou descanso. A ele cabe ser quem tem a doença o tempo todo, e quem cuida permanece ao seu lado enquanto for necessário, mas nem sempre sabe lidar com isso, especialmente quando chegam os momentos finais, pois todos teremos que aprender ou nos tornaremos mais uma fonte de sofrimento para a pessoa de quem cuidamos. Como evitar isso? Ter a consciência de que podemos ajudar e apoiar quem amamos de uma forma mais leve e serena, respeitando o nosso lugar, já faz uma enorme diferença. Agindo assim, quando houver sofrimento dentro de nós, não precisamos buscar na pessoa que está doente o alívio para a dor de ver este ente querido em sofrimento. O medo é parte desse aprendizado e talvez seja a emoção mais difícil com quem precisamos lidar ao longo da nossa existência. Quando sentimos medo, sabemos que precisamos agir, mas não sabemos o que fazer. O medo chega e o antídoto, como já mencionei, não é a coragem. A coragem, ao contrário da covardia, um sentimento tão ou mais difícil de enfrentar do que o próprio medo. Mas o medo se combate com a compaixão. A compaixão tem mãos respeitosas, por isso funciona muito bem para nos ensinar sobre respeitar limites e desejo, a vida e também a morte. Compaixão é quando o amor encontra o sofrimento e dá origem a uma ação que é capaz de aliviar a dor do outro. Ela nos dá força para seguir em frente, de olhos e corações abertos. Quando aprendemos a lidar com a ideia de finitude do outro e nos capacitarmos para fazê-lo com compaixão, alguns portais se abrem, afetando nossas reações aos 3 grandes dramas sobre os quais falaremos anteriormente. O primeiro drama, grande drama, recordando, diz respeito à capacidade da família e da equipe médica de terem conversas sinceras com o paciente. No tempo do caos, este continua sendo um momento muito difícil. No entanto, quando buscamos conhecimento para viver os momentos de dor e nos prepararmos para o tsunami, aparecem sinais e sintomas de amor.
Quem cuida oferece seu cuidado. Quem é cuidado aceita esse zelo e demonstra sua gratidão, abrindo-se para ele, permitindo que o outro exiba a força do seu amor por meio do ato de cuidado. O segundo grande drama, quando o paciente não consegue ter conversas verdadeiras com a família, os amigos, nem com a equipe que cuida dele. Também se transforma em confiança e serenidade, quando ele descobre que essas pessoas vão dar conta de ouvi-lo. Mais do que isso, quando se preparam para ouvi-lo, para estar ao lado dele nos momentos difíceis da doença. Quero voltar por um instante à mãe em sofrimento e seu filho jovem com câncer. Quando nos conhecemos, ela relatou que esse adolescente não falava em interromper o tratamento, muito menos em morte. Evitava quaisquer palavra que pudesse dar à mãe a impressão de que ele estava consciente do que o aguardava. O garoto achava que isso traria sofrimento a ela, e assim, calados em seus sentimentos mais terríveis, mãe e filho esperavam que a doença seguisse seu curso. Mas ela se sentia angustiada, queria tocar no assunto, queria que fossem verdadeiros como um com o outro. Só não sabia como. Expliquei a ela que falar sobre a morte não era naquele momento a coisa mais importante a ser feita. O mais importante era cuidar dele e protegê-lo do desconforto da falta de ar, o que se faz ministrando morfina. E para isso seria preciso vencer certo preconceito da família sobre o uso desse opioide potente. Disse que ele poderia ter cuidados em casa com segurança e apresentei a ela um colega em que confiava e que morava na mesma cidade fora de São Paulo. Uma vez que os sintomas físicos estavam sob controle, esse menino e sua mãe puderam ter conversas bonitas e profundas, inclusive sobre a morte. E um dia a morte se tornou iminente. Em processo ativo de morrer, o jovem começou a ter alucinações. O oncologista pediátrica, até ali, ele não precisava de sedação, pois a falta de ar estava sob controle. Dali, a pouco, voltou a despertar e a mãe ofereceu a ele uma vitamina que ele adorava. O garoto tomou tudo e pediu mais. Enquanto ela foi preparar, ele cochilou, abrindo os olhos quando a mãe voltou, mas entendeu que poderia oferecer a ele o espaço de paz. Essa compreensão do medo inicial, da sedação e do sofrimento, motivo de nossa primeira consulta, a pergunta: e aí? Como é isso? Não foi o processo que se desdobrou ao longo dos anos. Poucas semanas havia se passado desde a conversa inicial. Conto essa história para mostrar que é possível, sim, fazer muito bem às pessoas, mesmo no tempo final de vida. O terceiro grande drama é o de lidar com os próprios sentimentos e emoções diante do que está causando medo. Torna-se um motivo mesmo porque não há como prevê-la. Saber o que fazer diz respeito a estar presente, saber ouvir e saber o que fazer com aquilo que ouvimos. Profissionais de saúde costumam ter algum grau de medo ao entrar no quarto de um paciente desconhecido. Quem será ele? O que levou para a família? Aquele não é um paciente desconhecido e é, desta forma, isso é possível. Elas não estarão obrigatoriamente definhando, pedindo a Deus que as leve logo. Pode estar gratas pela oportunidade de ter vivido. Minha experiência me ensinou
que um paciente dificilmente estará abrigado com a doença, mas não com a vida. Uma vez que esta pessoa recebe os cuidados necessários e a dor desaparece, ela se reconcilia, morre reconciliado com a vida e algo maravilhoso. Gosto desse conceito do que é uma morte tranquila, enunciado por Day Health Center, uma organização americana sem fins lucrativos que foi decisiva na criação do campo de estudos da bioética. É aquela em que a dor e o sofrimento são minimizados por paliação adequada, na qual os pacientes não são abandonados ou negligenciados, e na qual os cuidados com aqueles que não vão sobreviver são avaliados e tão importantes quanto aqueles que são dispersados a quem irá sobreviver. Com o tempo, porém, acabei formulando meu próprio conceito. A morte em paz é a revelação de que a vida que termina hoje é aquela que se transforma em vida eterna no coração de quem fica. A frase "vou ali e volto", dita pelo adolescente com câncer, eternizou-se na minha história. Entendi que passamos o tsunami e que vem a paz. O mar volta a ser azul e calmo, o céu se abre, o sol seca e até a terra molhada. Enviei o texto a seguir da autora Williams Bloch a muitos familiares de pacientes de quem cuidei. Espero que ele também traga conforto a você quando viver tempos difíceis. Um veleiro passa na brisa da manhã e parte rumo ao oceano. Ele é a beleza, ele é a vida. Olhe até vê-lo desaparecer no horizonte, alguém diz ao meu lado, ele partiu. Partiu para onde? Partiu para longe do meu olhar e tudo. Seu mastro continua alto, seu casco ainda tem força para carregar sua carga humana. O desaparecimento total das minhas vistas está em mim, não nele. É exatamente no momento em que alguém diz ao meu lado, ele partiu. Existem outros que, vendo-o aportar no horizonte e ir em sua direção, exclamam com alegria, ele está chegando. Isso é a morte. Não existem mortos, existem vivos nas duas margens. Cuidar não tem fim. Depois da morte, quando a morte chega, que ela lhe encontre com vida. É um provérbio africano. O que fazer depois do último suspiro da pessoa de quem cuidamos? Certa vez, uma grande amiga me ligou para avisar que sua avó havia morrido. Fui até o hospital e fiquei ao lado dela no quarto, esperando o médico para fornecer o atestado de óbito. Era um domingo bonito e a avó estava com uma fisionomia serena no leito. Tinha sido uma morte muito, muito em paz. Uma batida na porta, o médico entra e diz: "Oi, tudo bem? Bom dia. Eu vim aqui para fazer o atestado da senhora fulana." Olhei para minha amiga pensando comigo mesma se o médico tinha noção do que estava fazendo ao entrar no quarto de uma mulher que havia acabado de morrer e perguntar para a família se está tudo bem. Esse tipo de pergunta devia ser abolido em uma situação como essa. Não, não está tudo bem, principalmente porque ele havia aparecido para destroçar a paz daquele ambiente até então tranquilo, com uma pergunta descabida, indiferente ao climão. O médico fez o atestado de óbito e, na hora de nos entregar, ainda teve a coragem de dizer: "Olha, tudo de bom. Que vocês tenham um bom dia, um bom domingo. Tchau."
Eu deveria ter filmado aquela cena para mostrar aos meus alunos como não agir. Penso que só há um motivo para uma pessoa se comportar de maneira tão insensível e vexaminosa, não saber o que dizer, mas neste caso poderia ter dito apenas sinto muito. Já seria melhor. É difícil criticar, mas o que devemos fazer depois do último suspiro? Eu sempre recomendo o que dizer este texto a seguir. Uma tradução livre de um post de perfil Always We Love, do Facebook, de autoria de Sarah Kerr. Quando alguém morre, a primeira coisa a fazer é nada. Não saia correndo e chame a enfermeira. Não atenda o telefone. Respire fundo e esteja presente na magnitude do presente. Há uma bênção em estar ao lado da cama de alguém que você ama, enquanto essa pessoa faz a transição para fora deste mundo. No momento em que dá o último suspiro, há uma sacralidade incrível no espaço. Sabíamos que ela iria morrer, então o fato de estar morta não é uma surpresa. Não é um problema a ser resolvido. É muito triste, mas não é motivo para pânico. No mínimo, sua morte é motivo para respirar fundo, parar e estar realmente presente para o que está acontecendo. Sente-se ao lado da cama e apenas esteja presente à experiência no quarto. Não pressione sua alma e se ajuste, tá? Porque não importa quão preparados estejamos, uma morte ainda é um choque. Dê a si mesmo 5, 10, 15 minutos apenas para ser. Você nunca terá aquele tempo de volta se não o aceitar agora. Depois disso, faça o mínimo que puder. Ligue para a única pessoa que precisa ser chamada. Mova-se muito, muito, muito lentamente, porque esse é o momento em que é fácil para o corpo e a alma se separarem. Nosso corpo pode galopear para frente, mas às vezes nossa alma não se alcança. Se você tiver a oportunidade de ficar quieto e presente, aproveite. Ao lado de uma pessoa que acabou de morrer, podemos vivenciar um momento de tal ausência, mas completa presença. Espero ter a chance de despertar nos meus leitores o desejo secreto de vivenciar isso com essa intensidade, apesar da dor que haverá. Existem 3 espaços que podemos habitar quando cuidamos de alguém que está morrendo. O primeiro é o famoso "no meu plantão ninguém morre", dito e repito por muitos profissionais de saúde quando estão de plantão numa UTI, num pronto-socorro ou numa enfermaria. Essa segurança do "meu plantão ninguém morre" vem de um conhecimento técnico muito voraz. Há profissionais que fazem graduação, pós-graduação, residência, especialização, 1 milhão de congressos e cursos para ter certeza de que no plantão deles ninguém vai morrer. No segundo espaço, percebemos que, aos olhos do paciente, a parte mais importante da técnica é quem a aplica. O que importa é a pessoa que cuida, e não apenas o seu cuidado. Em vez do bordão, "no meu plantão ninguém morre", o que se ouve nesse espaço é: "no meu plantão ninguém quer morrer". Há profissionais e cuidadores que sabem exatamente o que fazer nas horas difíceis. Quando é plantão deles, a dor não vigora. Profissionais assim têm uma leveza que só a detém quando se dão conta de que são cuidadores magníficos.
Eles se sentem felizes por proporcionar o cuidado. E o paciente percebe, mesmo que seja um plantão semanal de terapia intensiva, na enfermaria, no seu voluntariado, na casa de repouso, no hospital, na casa de seus pais. Se isso está acontecendo na sua presença, une-se todo o seu conhecimento e sua compaixão para um dia, quem sabe, poder ouvir o que o paciente, quando eu morrer, quero que esteja de plantão. E este é o terceiro espaço. A morte é a experiência de maior intimidade entre dois seres humanos. É uma honra estar presente no momento da morte de alguém. Esse tempo pede uma presença lenta e cadenciada. Como no texto de Charquer, nada de permitir que o corpo galopeie e dispare na frente da alma. Quando a gente perde alguém, a nossa alma também se desconecta. Quem não acredita em alma pode trocar a palavra por consciência. Não temos condição de tomar providências práticas enquanto a nossa alma ou a nossa consciência não se abastece daquele silêncio e daquela presença por alguns minutos, pelo menos. Estamos tristes porque a pessoa que amamos morreu, mas existe uma paz compartilhada entre quem morre e quem fica. Precisamos nos dar a chance de experimentar esta paz no momento da morte de alguém que amamos. Se formos cuidadores profissionais, devemos entender que às vezes os familiares precisam que fiquemos juntos, ajudando-os a dar conta daquele momento. Mesmo que calados, nossas lágrimas caindo em silêncio, lágrimas representam a palavra mais potente do acolhimento para uma família. Uma lágrima que corre no rosto de um médico, de um enfermeiro, de um psicólogo, tem o poder de um abraço para os familiares que acometerão com caminhada pelo processo de luto. No dia da morte de alguém que amamos, entramos em uma caverna e ali permanecemos pelo tempo que for necessário para a reconstrução do vínculo simbólico. A morte rompe o vínculo da nossa dimensão concreta, nosso mundo presumido, os elementos da vida que nos dão estrutura e força. É destruído pela perda. É um mundo muito organizado para nos oferecer segurança, mas na verdade não é seguro. Tem uma qualidade de impermanência que se exibe terrível e majestosa quando a pessoa que amamos sai de cena. É por isso que precisamos de um tempo na caverna, lá sozinhos, com nossos pensamentos e nossas emoções. Seremos capazes em algum momento de transformar o vínculo concreto em vínculo simbólico. Quando a pessoa deixa de morrer na casa dela para vir morrer em nossos corações.
A trajetória entre dar o último suspiro e habitar o nosso coração leva tempo. E então, um dia encontraremos a saída dessa caverna, que não é o mesmo ponto por onde entramos. A caverna era a vida que tínhamos antes e da qual aquela pessoa amada participava. Essa vida não existe mais, existe outra, que se desdobrará diante de nós, na saída da caverna, e que talvez tenhamos que cavar com nossas próprias mãos, impulsionar pelo amor que foi trocado durante nossa relação. Sentimos falta do olhar da pessoa sobre nós, de como nos víamos pelos olhos dela, da alegria desse encontro, de tudo o que ela significou para nós. Podemos nos sentir falhos de nós mesmos, como no lindo verso de Fernando Pessoa: hoje falho de ti, sou dois a sós. Parafraseando o poeta, a pessoa enlutada deixa de saber quem é ao perder o olhar de quem amava, porque de alguma forma este olhar emprestava a ela sua identidade. Dentro da caverna, vamos nos reconhecer com quem somos nos olhares de quem perdemos. Porque se estas pessoas nos amavam, somos mais reais, somos pessoas reais. Só precisamos nos reencontrar a partir do olhar de amor daquela pessoa por nós. Cuidar é o ato mais sublime de conexão humana. O tempo do luto. O luto é uma resposta normal a qualquer perda de um vínculo significativo. Não é uma exclusividade do ser humano. Os animais também vivem processos de luto, mas sem a expressão da complexidade da experiência humana. A maior parte das dificuldades que enfrentamos no decorrer da vida surge depois de uma perda. Apesar disso, os cursos de psicologia não ensinam sobre o tempo de luto. Mesmo que a grande busca do processo terapêutico esteja relacionada a ele. Mais do que sofrimento. O luto pode ser perigoso. Estima-se que haja de 4 a 10 pessoas enlutadas a cada morte. E existe um risco até 6 vezes maior da mortalidade entre enlutados, especialmente homens viúvos e idosos. Se ocorrer cerca de 1,2 milhões de mortes no Brasil, temos um exército de até 12 milhões de pessoas enlutadas atualmente no país, sofrendo dia a dia as consequências do processo de luto. Como podemos manejar tanta dor? O luto não é doença. A morte é um evento natural e esperado em algum momento, e não existe cura para a mortalidade, a normalidade. Portanto, o luto não deve ser tratado, e sim conduzido. É um fato de vida, da vida, necessário e inevitável. Jamais deve ser sufocado. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, publicados pela Associação Americana de Psiquiatria, e referência para profissionais de saúde mental, um processo de luto é considerado inadequado se durar mais de 2 semanas. Ora, qualquer pessoa que já vivenciou alguma perda significativa sabe que, depois de 2 semanas, não há nada em ordem, nada está em seu devido lugar. Este manual está em sua 5ª edição, com uma definição de luto que me parece uma temeridade, sem falar que o diagnóstico de 2 semanas para o luto normal abre terreno para a medicalização do processo, equiparando-se a uma depressão. Não é necessário medicalizar o luto. É que até poderoso considerar todos os processos de luto como depressão. Existe depressão no processo de luto? Sim. Pode acontecer de um enlutado precisar de antidepressivos? Sim. Mas a incapacidade de lidar com a tristeza pode levar a pessoa à incapacidade de lidar com a alegria também?
Quando há um diagnóstico concreto de depressão e a medicação está adequada, o enlutado que se transforma em paciente pode ter uma doença, conseguirá superar o processo com a ajuda de terapia e do antidepressivo. Mas, se a medicação for inadequada e aquela pessoa experimentar uma plastificação dos seus sentimentos, porque não estava deprimida, apenas em luto, os riscos são enormes. O luto tem fases que muitos teóricos, entre eles a psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, já descreveram. A pessoa enlutada provavelmente passará por uma fase de negação, com a dor intensa e recusa da fala sobre a perda. Em seguida virá a fase de barganha, marcada por tentativas de aliviar o sofrimento, tentando negociar a falta por outras coisas, ou da raiva. Essas duas fases podem se alternar de revolta pelo que aconteceu. Então seguirá a fase de depressão. Diferente da doença, depressão, apesar do nome nela, o enlutado se vê mergulhado em profunda tristeza e nada parece trazer alegria. Costuma ser mais duradoura e muitas vezes traz consigo alguns isolados do mundo exterior. Por fim, virá a aceitação. O enlutado deixa de sentir desespero diante da perda, aceita a realidade e tenta viver de maneira mais saudável possível. Com base na minha experiência, prefiro mostrar outro olhar sobre a fase de luto. Considero que haja a fase aguda, em que ocorre um choque inicial acompanhado de negação e incredulidade, dizendo a nós mesmos: não é possível que esteja acontecendo, que isso aconteceu. Esta frase também pode se apresentar como uma aceitação intelectualizada, sem um componente emocional, mas ainda negando o sofrimento frente à perda. Uma frase clássica é: bem, já estava bem idoso, estava sofrendo muito. Se a família estiver bem preparada, esta fase pode ser menos intensa. Outra abordagem do entendimento das fases do luto pode facilitar ainda mais a compreensão dessa jornada. Em 1990, o John Brown, psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico, explicou que a nossa forma de lidar com a perda está diretamente relacionada à qualidade do vínculo que tínhamos com a pessoa que perdemos. Ele afirma que o luto tem 4 fases. A primeira é o entorpecimento, que surge a partir do choque da perda, negação da realidade, uma imensa aflição diante de tudo que se vive e sente a partir da percepção da ausência definitiva. A segunda fase corresponde a um sentimento de anseio e inquietação, marcado pela necessidade de evocar constantemente as memórias da pessoa que se foi e pelo desejo incontrolável de recuperar a presença dela. A terceira fase é caracterizada pela total desorganização e pelo desespero causado por sofrimentos de incapacidade, tristeza profunda, sensação de abandono e raiva. Por fim, a quarta fase traz a necessidade de organização da própria vida. A pessoa enlutada assume atitudes de busca de retorno à realidade e procura se adequar à nova vida após a perda, criando outras rotinas. Entrar nesta fase nunca vai significar ausência da saudade, e sim uma forma mais serena de lidar com ela. Em 2013, outro psicólogo, Will Ronde, um dos principais estudiosos do luto infantil na Universidade de Harvard, formou o conceito de tarefas do luto, facilitando o entendimento de que é preciso fazer e não apenas sentir. Graças a essa compreensão, a pessoa enlutada se torna ativa na elaboração do luto, rompendo com a passividade de quem somente aguarda que tudo se resolva internamente em algum momento da eternidade. Na lista, 4 etapas de trabalho tão difícil. Primeira tarefa, aceitar a realidade da perda. Segunda tarefa,
processar a dor do luto. Terceira tarefa, ajustar-se ao mundo sem a pessoa que morreu. E quarta tarefa, encontrar uma conexão de segurança com a pessoa morta, ao mesmo tempo que inicia uma nova vida. Muito amor, muita dor para sentir, muito a fazer para aliviar e transformar. Os profissionais de saúde têm um papel muito importante em identificar ao longo da doença do paciente os familiares e amigos que talvez vivenciem um luto mais complicado. Acompanhar a caminhada de uma pessoa querida rumo à finitude é uma montanha russa de emoções, e assim também é o luto. Esses altos e baixos foram descritos em outra teoria chamada processo dual do luto. Segundo essa teoria, ora o enlutado está na dor, ora está na vida. Um dia está cuidando do inventário, de doar as roupas da pessoa que morreu, de pagar boletos no banco. No outro, se fecha no quarto e chora desconsoladamente. Meu pai morreu de uma doença gravíssima chamada pancreatite biliar, que relato em meu livro Histórias Lindas de Morrer. Entre o diagnóstico e o último suspiro passaram-se 33 dias de imensa voltagem emocional. Ele foi para o UTI, foi entubado, teve transfusão, diálise, até uma melhora, e pediu para sair do hospital. Escreveu suas diretivas e vontade, e elas foram cumpridas. Sua morte ocorreu dentro de uma instituição cuja equipe havia sido treinada por mim para receber pacientes de cuidados paliativos. Meu pai foi o primeiro paciente a chegar, com um espaço recém-inaugurado. Quando ele morreu, estava tudo certo entre nós. Tivemos todas as conversas difíceis, aparemos as arestas que a vida tinha erguido entre nós. Mas o dia a dia do processo de luto, mesmo quando se trabalha com isso e se está preparado para o dia seguinte ao tsunami, é mesmo desafiador. Eu lembro que voltei a trabalhar bem rápido. Fiquei pouco dia sem ir ao consultório, talvez uns 3 ou 4. Tomei uma decisão de achar que me faria bem estar convencida de que daria tudo certo. No entanto, muitas vezes, no meio de uma consulta, eu era tomada por um redemoinho e caía num choro desesperador, visceral, em que meu corpo se dobrava e eu soluçava sem controle. Sou grato aos pacientes que me acolheram naquele momento pungente, e não foram poucos. Um mês depois de perder meu pai, eu estava dando curso, me achando linda e plena, mas no meio da aula precisei sair correndo. Me refugiei no banheiro e comecei a gritar, arrebatada pela dor violenta e descontrolada dos dias no consultório. Esses momentos são aterrorizantes e achamos que nunca passarão. A bênção é que tinha estudado o processo de luto e sabia que ia passar. Mas quem não sabe, vai procurar ajuda e às vezes encontra um profissional de saúde mental que também não sabe o que fazer. Talvez um profissional desse me dissesse: não é normal estar no meio de uma consulta e ter vontade de chorar. Não é normal sair correndo no meio de uma aula para chorar no banheiro. Pois eu asseguro que isso é normal, sim. E o processo dual do luto, em toda a sua potência, à medida que o tempo passa, aprendemos a identificar que nos suga para a dor e seguimos ficar menos tempo em sofrimento. Mais adiante, seremos capazes de sair da dor por livre e espontânea vontade. Num futuro talvez não tão distante assim, visitaremos a dor quando quisermos. Em geral, nas grandes datas, aniversário da pessoa que morreu, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, Natal. Em meu livro Para a Vida Toda Vale a Pena Viver, recomendo que, no processo de luto, cada um de nós ritualize esses dias importantes. Pense neles como se estivéssemos por atravessar um rio. Pode haver correnteza, animais ferozes, piranhas, guias elétricas. Temos medo, claro, mas não há escolha. Será preciso passar por esse rio, preparar-se incluindo este dia
de homenagem àquela pessoa, faça de propósito, permita-se ser consumida pela emoção. Mantenha o controle possível a uma hora. Quando menos esperar, você estará em outra margem. É importante também conhecer as várias dimensões do luto: biológica, emocional, cognitiva, intelectual, familiar, social e espiritual. Na dimensão biológica, pode haver perda ou aumento de apetite, distúrbio do sono, perda de peso, fadiga, fraqueza, palpitações, estado de ansiedade. Pode haver dor física durante o primeiro mês após a morte da minha mãe. Eu acordava com dor no peito, como se estivesse rasgando ao meio. Chegava a chorar de dor. Como sou médica, claro, investiguei meu novo sintoma, mas nada físico foi encontrado. Um dia, finalmente, entendi que minha mãe estava vindo habitar dentro de mim e precisava de espaço. Desde então, nunca mais tive aquela dor. Em retrospecto, penso que ela foi necessária para que a experiência da consciência acontecesse. As dimensões emocionais, cognitivas e intelectual trazem desamparo e tristeza, além de preocupações irreais com o morto. Conhecendo a história de enlutados que alimentam fantasias irreais sobre o sofrimento de uma pessoa perderem. Comigo, porém, aconteceu o contrário. Eu me preocupava imensamente com os meus entes queridos enquanto estavam vivos, e sua morte me trouxe alívio dessa preocupação. Quando minha mãe adoeceu no inverno particularmente gelado, eu ligava de madrugada para a enfermeira do local onde ela estava internada e pedia que checasse se ela estava coberta. Imagino a angústia da pessoa que não tem a chance de telefonar e ficar a noite inteira remoendo seus pensamentos terríveis. Será que está com dor? Será que dormiu bem? Será que... Quando minha irmã morreu, pensei, ela não está mais sentindo dor, não está mais sentindo frio, está livre de todo sofrimento. Gosto de pensar da dimensão familiar como uma mobile em que cada um ocupa um espaço. Quando uma peça do mobile é retirada, todas as outras se movimentam em busca de um novo equilíbrio. Mesmo nas famílias mais complexas, existe uma harmonia entre seus membros e a saída de um dos componentes, o equilíbrio do sistema. As manifestações sociais compreendem inquietudes, agitação, dificuldade de iniciar e manter atividades ordenadas, difícil de se concentrar e completar a tarefa, além de um comportamento de fuga diante das ofertas de ajuda. Muitos enlutados são tomados pela necessidade de repetir dezenas de vezes a mesma história sobre a pessoa que se foi. A primeira vez que fazemos cara de surpresa, na segunda também. A 10ª perdemos a paciência e tentamos nos afastar. Nem sempre percebemos que a pessoa enlutada precisa contar tantas vezes a mesma história para ver se descobre alguma falha que pudesse ter mudado o desfecho. Isso é muito sofrido, porque não tem alguém que escute. Pode ser um momento ideal para buscar uma terapia. Na dimensão espiritual do luto, precisamos atribuir novos significados à vida e à morte. Pode surgir sentimentos de abandono, de raiva direcionada a Deus por não ter salvado aquela pessoa amada, de medo do desconhecido, do que está por vir, da nossa própria morte. A única coisa que está ao nosso alcance é encontrar a forma menos dolorosa possível para atravessar esta fase. Não tem como ser uma travessia sem dor, e quanto maior o amor, maior a dor. No entanto, quanto maior o amor, mais rapidamente essa dor vai embora. Isso se faz aceitando a realidade da perda, vivenciando a dor e o pesar, ajustando-se à nova realidade e investindo a energia recuperada em ações, outras relações. Não é trocar de amor
é respeitar o amor que foi vivido, deslocando a energia daquela relação para outras relações, em um investimento de energia no futuro, não da eliminação do passado. Não significa esquecer a pessoa que amamos. Não existe luto patológico. Existe um luto complicado por ausência de ou adiantamento de pesar. Os sentimentos mais comuns e persistentes são raiva e culpa. Luto crônico é um indicativo de que a relação com o morto era muito problemática. Tinha muitas questões mal resolvidas. Quando a pessoa enlutada tem também uma doença física ou psiquiátrica, a resolução do processo de luto pode se prolongar e tornar o pesar mais profundo. Como quem cuida pode ajudar os que ficam? Isso se faz iniciando os cuidados antes da morte de pacientes. Se houver espaço para isso, o cuidador deve participar da construção de um ambiente social e familiar rico em suporte adiante da perda. É preciso ouvir mais do que acolher, lembrando de tempos em tempos que o luto é um processo natural. Como cuidadores, também podemos reforçar que medicamentos raramente são necessários. Já existe uma incontáveis velórios, os quais haviam tráficos de pílulas vendidas com retenção de receita. Sempre alguém tem um remedinho e passa para o outro se acalmar. Evitemos essa prática. Em vez disso, cuidemos de reforçar a importância dos rituais do funeral e da despedida. Se houver crianças envolvidas, lembremos do valor de participarem dos ritos de adeus, inclusive no funeral. É importante definir quem foi monitorar a família enlutada de maneira planejada e como será o cuidado permanecer disponível para oferecer suporte para que solicitado. Às vezes, a melhor ajuda consiste em fazer alguma coisa de fato, pôr a mão na massa. Se estivermos acompanhados de uma pessoa em processo de luto, não adianta perguntarmos a ela o que quer comer, porque ela vai dizer que não quer nada. O ideal, então, é preparar alguma comida de que ela goste. Não uma paella ou uma feijoada, mas um macarrão cabelinho de anjo com manteiga, um bolo cremoso, uma caneca de chocolate quente. Algo que seja saboroso e fácil de engolir, uma comida de afeto. Se tiver essa habilidade, faça um pão, mesmo que enlutado não coma, mesmo que ele acabe no lixo. Ganhar um pão feito pela pessoa que oferece é um carinho inestimável. A pergunta mais desnecessária que podemos fazer é do que o enlutado precisa. Porque a resposta é óbvia, ele precisa da volta da pessoa que morreu. Então, estejamos proativos na ajuda. Se gostarmos da pessoa enlutada, telefonar é 1000 vezes melhor do que mandar mensagem. Se ela atender, dizer oi. Se ela não atender, ainda assim terá sido bom ter ligado. Chamadas não atendidas são demonstrações de afeto para quem recebeu a chamada. Eu não lembro de todas as pessoas que ligaram para mim durante o meu luto. Nenhuma vez atendi o telefone, mas ficou ali registrado que a pessoa se deu ao trabalho de pegar o meu número e tentar falar comigo. E eu sabia, porque ela tinha feito isso. E como quem cuida pode atrapalhar os que ficam, tratando o luto como doença, minimizando o sofrimento alheio, medicalizando a tristeza, desrespeitando o tempo de cada pessoa frente à perda, dizendo para não chorar. O pranto ou pesar é um processo privado, individual, profundamente restaurador. A intensidade do luto depende da intensidade da relação. Portanto, é pessoal e intransferível. A pessoa só sairá do luto se passar por ele. O processo do luto proporciona a criação de um vínculo simbólico. A partir dele surge uma nova perspectiva da relação com a ausência. O luto, então, torna-se um processo ativo e curativo em si mesmo. Uma experiência única a ser vivida, um mistério a ser compreendido,
um estímulo à compaixão e à vontade, à bondade, um lembrete de que somos e de quem são as pessoas que amamos. Quando a gente escolhe amar, não tem livre-arbítrio, já escolheu amar. A resposta é sim. Sempre sim. Eis-me aqui. Se eu puder deixar uma mensagem, quando estamos cuidando de alguém, em seus dias finais, precisamos que a dignidade da pessoa e da família sejam respeitadas, bem como as nossas necessidades e os nossos desejos. Precisamos contar com alguém que tome as medidas apropriadas para o conforto e o bem-estar do nosso ente querido. Medidas que sejam consistentes com as escolhas dele. Alguém que seja compassivo no alívio da dor e de outros incômodos que a pessoa possa sentir a qualquer momento. Precisamos ter alguém atento, não apenas às necessidades psicossociais, espirituais e religiosas do nosso ente querido, mas também às nossas, que, após a morte da pessoa que amamos, ofereça a continuidade dos cuidados conosco, para que não nos sintamos abandonados. Precisamos ter alguém que providencie acesso a qualquer terapia que tenha o objetivo principal a qualidade de vida da pessoa que amamos, inclusive o acesso precoce aos cuidados paliativos. Precisamos de alguém que respeite a autonomia da pessoa que amamos, mesmo que a escolha dela seja recusar tratamentos agressivos que prolonguem o sofrimento. Cuidar é o ato mais sublime na conexão humana. Quando as águas poderosas e lamacentas do tsunami se abastecerem sobre nós, quando se instalar o desespero da cura que não veio ou pelo milagre que não chegou, sempre podemos fazer um convite às pessoas de quem cuidamos. Você quer a minha companhia? Quer que eu ajude você um pouco mais feliz até que o milagre chegue? Como eu posso te fazer sorrir hoje? Mais do que perguntas bonitas, essas são perguntas bondosas. Nos dias de travessia de tempestades, correntezas, uma cirurgia, uma quimioterapia, um processo ativo de morte, que possamos ser o farol sinalizador, segurança, presença, coragem, objetivo e horizonte. Que possamos oferecer condições para que a paz se estabeleça respeitando-se. O que seria paz? Para cada um, uma pesquisa recente revelou que 40% dos brasileiros desejam estar em paz com Deus na hora da morte e desejam ser vistos e reconhecidos como dignos de olhar para Deus. Há muito tempo, no hospício, cuidei de um paciente que estava em profundo sofrimento espiritual. Era um senhor muito religioso, cansado de uma senhora, casado com uma senhora igualmente religiosa, e ambos faziam parte de diversos grupos da Pastoral da Saúde e do Jovem de Casais. Organizavam encontros e ações sociais, davam comida aos pobres, cuidavam de moradores de rua, eram muito ativos, até que ele teve um diagnóstico de Parkinson de evolução muito rápida e, na sequência, um câncer. Suas últimas palavras para a família antes da internação no hospice foram: "Por que Deus me abandonou?" Depois disso, ele nunca mais falou. Logo que esse paciente chegou, eu me apresentei a ele e falei que cuidaria do seu bem-estar. Expliquei que estavam preparando o seu quarto e logo estaria bem acomodado. Ele me olhou nos olhos e se manteve calado. Uma vez no quarto, deram-lhe banho, tomando muito cuidado com a sonda. Sentaram-no na poltrona, amparando por almofadas, penteando-lhe o cabelo ralo. Perguntaram a ele o que ele queria. Alguma coisa, e o senhor respondeu: água. A esposa ficou agitada. Ele não pode beber água porque está com sonda. O médico proibiu, advertiu. A enfermeira explicou. Então, que no contexto dos cuidados paliativos teríamos todo o cuidado possível para minimizar o risco de engasgo e que naquele momento era mais importante satisfazer a vontade do paciente. Ele bebeu água com toda a técnica, assistido pela fisioterapeuta e pela fonoaudióloga, ambos prontas para agir se fosse necessário.
um copo inteiro, sem engasgar. Nossa! Mas disseram que ele iria engasgar, balbuciou a esposa surpresa. A enfermeira sorriu para ela e fez uma pergunta ao paciente. O senhor quer mais alguma coisa? E ele, estou com fome. Prepararam um mingau de chocolate e ele devorou raspando o prato. Depois que terminou, ele olhou para a esposa e perguntou: estou no céu? Gosto de contar essa história porque resolvemos sofrimentos espirituais daquele senhor não com sermão, mas com ações, com cuidado. Ouvimos o que ele precisava e oferecemos com técnica aquilo que ele desejava. Nos dias seguintes, ele voltou a comunicar e a sorrir. Tiramos a sonda e ele se reconciliou com o que era sagrado para ele, que era ser cuidado. Através de nós, ele se sentiu digno desse cuidado. O cuidador que conhece seu ofício não se desconecta do paciente, porque sabe como chegar até ele sem machucá-lo nem feri-lo no caminho. O escafandro é um equipamento de mergulho que protege a pessoa da água em volta dela. Quando quem cuida de seres humanos em final de vida precisa ser capaz de mergulhar na vida sem escafandro. Só assim poderemos ver as belezas que o equipamento esconde. Cuidar é um ato de amor, de coragem, que revela maravilhas todos os dias. Se aguçarmos nosso olhar, precisamos cuidar de nós mesmos para sermos capazes de dar um mergulho com a pessoa de quem cuidamos. Precisamos ser capazes de conversar sobre o que nos assusta e sobre o que a morte significa para nós. Isso fará de nós pessoas preparadas para cuidar, escutar. Se seremos tratados de maneira como queremos, se alguém nos perguntar como queremos ser tratados, se pudermos pensar sobre isso, para oferecer melhor resposta, da mesma forma, devemos fazer uma pergunta às pessoas de quem cuidamos e ouvi-las com ouvidos bem abertos. Com tantas vezes eu já ouvi. Por ter ouvido tanto, sei que elas querem deixar um legado, uma marca, o mundo estar em paz com Deus e com o que consideram sagrado. Não querem morrer sozinhas. Querem ter um cuidador com quem se sintam confortáveis. Querem a família e os amigos por perto. Querem lembrar do que realizaram na vida e ver que todos estão preparados para a sua morte. Muitos querem morrer em casa, o que deve ser respeitado se houver condição de oferecer o que for necessário para que se sintam seguras nesse momento. Querem, enfim, manter a dignidade até o último suspiro. Não é pedir demais. Eu vou deixar esse último capítulo, que é o apêndice, que ele fala sobre algumas perguntas sobre os cuidados paliativos, para a gente fazer em uma live separada. Porque aí a gente vai discutindo. Até aqui, o que eu posso dizer? Que eu acertei em alguns pontos, que eu errei em outros, que eu me sinto grata por ter presenciado um momento sublime, né? E que me faz enxergar alguns pontos, algumas coisas aí que me chamam a atenção. E a gente tem que estar preparado, porque a morte ela vai vir. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar diante desse processo, diante dessa visualização. E não adianta eu virar e falar, não vai acontecer, porque sim vai acontecer. Bem, vou ficar por aqui. Eu acho que no YouTube eu vou ter que passar uma gravação a mais, porque na primeira parte ficou com problema, mas eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Até nossa próxima transmissão.